Bom dia a todos. Meu nome é Caio Kunrat e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Estudo de Transporte de Fluoreto em Processo de Eletrodiálise utilizando a cronopotensiometria. Falando um pouco sobre o problema da água, nós temos um percentual bastante reduzido de água doce no mundo. Boa parte dela estão nas geleiras e neves eternas. Apenas um pequeno percentual de 0,3 são de água de rios e lagos, e boa parte dela, nós sabemos, já estão com graves problemas de contaminação, de poluição. Porém, nós temos uma alternativa que são as águas subterrâneas, que possuem um percentual relativo de água doce e que são relativamente de fácil acesso. Porém, essas águas, mesmo essas águas subterrâneas, elas podem estar contaminadas. No nosso caso, no nosso estudo aqui, nós vamos estar tratando do fluoreto, da concentração de fluoreto, onde a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil estabelece que o limite máximo é de 1,5 mg por litro, certo? Aqui eu quero destacar essas regiões aqui em laranja, vermelho, são as regiões no mundo que provavelmente possui essas águas contaminadas acima do permitido, principalmente aqui no norte da África, Ásia, Oceania, América do Sul, Norte, um pouco aqui no Brasil. Então, basicamente, todas as regiões do mundo possuem esse tipo de problema e contaminação. Mas qual o problema do fluoreto? O fluoreto ele pode causar graves problemas da saúde humana, desde uma fluorose dentária e evoluindo para outros problemas mais graves, como osteoporose, lesão renal, deformação de ossos, inativação de órgãos reprodutivos, degeneração de nervos e músculos, fluorose esquelética, entre outros. Então, é sim um problema grave. Claro, não vai acontecer por um copo de água, algo do tipo, mas sim, dependendo da concentração e o tempo de exposição da pessoa, esses problemas podem vir a acontecer na vida da pessoa. Então, a gente tem a eletrodiálise, uma técnica que utiliza membranas e a sua força motriz, o potencial elétrico, onde nós temos um polo positivo e um polo negativo, o ânodo e o cátodo. Nós vamos ter as membranas que fazem o papel de restringir a passagem de determinados íons e permitir de outros. Não há passagem da água pelas membranas, certo? Pelas membranas apenas os íons passam, atraídos pelo seu polo de interesse, pelo seu polo de afinidade. No caso aqui, por exemplo, o fluoreto, ele vai ser atraído pelo polo positivo, pelo ânodo. O sódio, ele vai ser atraído pelo cátodo, e eles vão estar migrando. O que é que nós vamos ter como resultado? Uma água diluída, com baixa concentração desses íons, e o que desejamos, uma água própria para o consumo. O objetivo: investigar o transporte do fluoreto através das membranas aniônicas durante o ensaio de cronopotensiometria. Para isso, nós vamos ter as nossas soluções de 7,5 e 15 mg por litro, nossa solução A e B, e uma terceira solução, que seria uma solução sintética real, uma água que nós construímos baseada em uma solução, numa água real, que foi analisada, e aí nós construímos essa solução aqui. E qual o objetivo? Analisar as alterações que possam indicar fenômenos como precipitação, eletrodifusão, convecção gravitacional nessas soluções. Que é que vamos estar utilizando? Uma célula de acrílico 3 compartimentos, as membranas aniônicas e catiônicas, uma área útil de 3,14 centímetros. Um ensaio ele vai estar utilizando um potenciostato galvanotático, que vai ser quem está aplicando as correntes e monitorando os potenciais de tudo. Ele basicamente é composto por 5 segundos aplicando sem aplicar corrente, 300 segundos aplicando corrente e 200 segundos sem aplicar corrente. Isso vai acontecer sucessivamente, vezes, sempre aumentando a corrente que vai estar sendo aplicada. Aqui nós temos o potenciostato galvanostato, a nossa célula com 3 compartimentos, as membranas aniônicas e catiônicas. Nós vamos ter os eletrodos que vão fazer um monitoramento do que vai estar acontecendo próximo aqui à membrana, e nosso cátodo aqui aplicando as correntes. Nós vamos ter aqui a água coletada no poço, onde foi analisado e vamos destacar os íons presentes de maior concentrações, e que vão servir como base para a construção da fabricação dessa nossa solução sintética real.
né, que vai ter essa seguinte composição aqui, destacando o fluoreto, né, como nosso íon principal de estudo. Em resumo, nós temos aqui as nossas soluções A e B, só contém fluoreto de sódio, né, uma concentração de 7,5 e 15 mg de fluoreto, e a nossa solução sintética real, que possui 5,5 mg por litro de fluoreto. Né? Os ensaios de cronopotenciometria, aqui no caso nós vamos estar utilizando a solução de 7,5 mg, o que eu posso destacar que vai ser visto em todos os outros resultados, né, das outras soluções, outras concentrações. Inicialmente, os valores quando estamos aplicando os valores de corrente mais baixos, há uma resposta bem clara e plana nos primeiros valores do potencial, e à medida que vamos elevando o valor da corrente que vai sendo aplicada, nós conseguimos observar a mudança no comportamento da nossa reta, né? Aqui, esse primeiro aqui é onde identificamos que existe o transporte dos íons, está tendo o transporte do rio e está tendo o esgotamento desses íons próximos à superfície da membrana. E esse fenômeno é chamado de eletrodifusão, né? Aqui nós também traçamos algumas retas aqui para determinarmos o ponto que vamos chamar de tempo de transição, que é esse tempo aqui que está acontecendo aqui entre 30 e 60 segundos, mais ou menos, nesse momento, que começa a ter o esgotamento dos íons na superfície da membrana. Esse tempo também pode ser determinado por um cálculo teórico, né, do tempo da derivada do potencial pelo tempo, né, e chegamos a um valor aqui nesse cálculo de aproximadamente um pouco mais de 40, bastante condizente com o que traçamos lá anteriormente. O mesmo ensaio foi feito com a solução de 15 mg, né? Resposta idêntica, inicialmente bem plana, com potencial baixo, sem grandes alterações, e à medida que vamos aumentando o valor de corrente, a gente nota essa mudança no comportamento. Novamente, traçamos aqui alguns pontos, né? Aqui é o ponto de eletrodifusão, que está tendo esgotamento dos íons, né, na próxima superfície da membrana, então por isso aumenta, com a falta de íons ali, aumenta a resistência na superfície da membrana, ali naquela região, e por isso o potencial também aumenta, né? Traçamos aqui umas retas paralelas para tentarmos traçar o nosso tempo de transição aqui, foi basicamente aqui entre 60 e 90 segundos. Foi feito o cálculo teórico também, né? Novamente utilizando a derivada do potencial pelo tempo, chegamos a um valor, um gráfico aqui bastante condizente. E essa aqui é a cronopotenciometria, né, da nossa solução sintética real, que possui uma gama muito maior de íons, né? Mas aqui, inicialmente, em valores mais baixos de corrente, nós temos uma resposta semelhante, né, bem plana, certo? E à medida que vamos aumentando os valores de corrente, nós começamos a observar o transporte dos íons e o esgotamento desses íons próximo à superfície, né, da membrana. Aqui nós temos que já tinha sido característico nos outros slides, né, nas outras concentrações. Querendo destacar aqui também, né, o tempo de transição, cálculo aqui que a gente traçou as retas entre 60 e 90 segundos novamente, e chamando a atenção para algo que não tinha aparecido ainda, né, que é notamos aqui que há essa mudança no formato da curva, mas quando chegamos a valores mais elevados de corrente, começou a se observar uma mudança no comportamento, onde temos um tipo de pico aqui logo no início e depois uma estabilização. Isso pode ser característico por esse tipo de fenômeno, a convecção gravitacional, que muitas vezes é ocorrido pela dissociação da água. Quando a gente aplica um valor muito alto de corrente e tem o esgotamento dos íons, pela falta desses íons, a molécula de água começa a se romper, formando íons H+, ou H-, e aí, formando isso aí, pode também estar indicando precipitação de alguns íons sobre a membrana, certo? Então, quero aqui destacar, também fizemos o cálculo aqui do tempo de transição pela derivada do potencial pelo tempo, certo? Bastante característico. E, para destacar aqui,
O tempo de transições menores foram observados em concentrações mais baixas, né? O que já era esperado. A solução sintética real apresentou características de um fenômeno de convecção gravitacional, o que pode indicar a possibilidade de formação de precipitados, certo? São necessários estudos adicionais nas interações químicas da solução e da superfície da membrana para confirmação desse fenômeno, né? Fazer algum ensaio de imagem, né? Tipo um MEV, com EDS, podemos identificar ali a superfície da membrana e entender melhor o que é que estava acontecendo. Aqui algumas referências e gostaria de agradecer a todos pela atenção. Olá pessoal, me chamo Wesley, sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu trabalho trata-se a respeito da caracterização de uma microsolda ponto por resistência em capacitores eletrolíticos de alumínio. Mostrando um pouco como a soldagem é realizada, eu tenho aqui meu eletrodo superior e inferior, pressionando as duas peças metálicas que desejo fazer a união. Então é feita a liberação da corrente elétrica pela minha fonte de energia e essa corrente, ao cruzar os eletrodos e passar pelas peças, quando chegar aqui nas resistências de contato entre as duas peças, vai gerar um aquecimento e realizar a solda. Na empresa TDK Electronics, onde esse trabalho foi conduzido, utiliza-se este método de soldagem para a produção de capacitores eletrolíticos de alumínio. Este tipo de componentes são amplamente utilizados em sistemas que fazem interface com o automóvel, como direção eletrônica, gerenciamento de motor, transmissão, airbag, reaproveitamento de energia, bombas e filtro de ruído. Aqui então tem o capacitor axial Soldering Star. O corpo desse capacitor é constituído pela liga de alumínio AW3003. Aqui mais acima tem o rebordeado, que é a vedação do capacitor, e soldado sobre esse rebordeado o base plate. Aqui eu tenho as projeções de solda, né, com o intuito de reduzir a área de contato e por assim aumentar a resistência elétrica, gerando mais calor. Esse base plate ele é constituído em seu núcleo por aço laminado a frio com baixo teor de carbono, e sobre esse aço existe uma camada intermediária de cobre, com o intuito de aumentar a condutividade elétrica, e uma camada externa de estanho. Esse base plate, então, ele acaba se tornando um dos polos do capacitor, por estar soldado diretamente no corpo do capacitor, é o polo negativo, e aqui no meio tem o polo positivo. Esse capacitor, então, depois ele é soldado em placas de circuito impresso, como este exemplo aqui de baixo, né, que é uma aplicação para um módulo de direção eletrônica. Aqui eu mostro a relevância da resistência mecânica dessa junta de solda, né? E aqui eu trago dois modos de falha. À esquerda aqui eu tenho uma trinca gerada durante uma vibração, e nesta foto da direita, né, uma falha mais brusca, onde eu tive o rompimento de todos os pontos de solda. Então ficou aqui o base plate mantido na placa de circuito impresso e o capacitor acabou caindo, né? O objetivo aqui é caracterizar a microestrutura de interface da solda em relação a diferentes níveis de intensidade de corrente elétrica, aumentar a resistência mecânica da junta de solda para o desenvolvimento de novos produtos, novos capacitores, além de aprimorar os já existentes, e também descrever como deve ser a interface de solda no DFMEA. Aqui eu mostro como essa solda é realizada. Então eu tenho aqui um eletrodo superior e eletrodo inferior, ambos de cobre. O meu base plate é posto sobre o eletrodo inferior, depois é acoplado o capacitor sobre este base plate, então esse cilindro superior é acionado por um cilindro, ele desce, fecha o circuito e a minha fonte de energia libera a passagem da corrente elétrica, que cruza o capacitor e chega ali nos pontos de solda, aquecendo e realizando a união. Foi realizado então um DOE para estudar as variáveis desse processo de soldagem, né? Então foi estudada a corrente elétrica, o tempo de solda e a pressão dos eletrodos, de acordo com estas variações mostradas aqui neste slide. Ao total foram produzidos 20 grupos de amostras, de acordo com combinações desses parâmetros, para análise de ensaio de tração e também análise de microestrutura em MEV e EDS.
Essas foram as etapas de preparação das amostras, né? Utilizou-se lixas com grão desde 150 até o grão 5000. De acordo com esses tempos de polimento e velocidade, também foi feita uma limpeza com ultrassom entre cada uma das etapas de polimento. Essas foram as etapas de preparação da amostra utilizando pasta de diamante ao invés das lixas. Essas foram as etapas finais de polimento. Aqui então eu trago os resultados de resistência à tração da junta de solda, avaliando individualmente cada um dos parâmetros testados. Mais à esquerda aqui, por exemplo, variando a minha corrente elétrica de 12 a 20 kA, eu consegui um aumento significativo na resistência da junta de solda, chegando aqui próximo de 1100 newtons, no caso onde eu utilizei 20 kA. O tempo e a pressão não se mostraram tão influentes como a corrente elétrica, embora sejam parâmetros bem relevantes para esse processo. Estas imagens aqui são referentes a análises em MEV, onde eu estudei a variação da corrente elétrica mantendo o tempo e a pressão constantes. E aqui eu consigo ver que em 12 e 14 kA eu tenho a minha camada de cobre ainda, digamos, intacta nessa região e ainda algumas partes com estanho. A partir de 16 kA eu fundo completamente a camada de estanho e de cobre, abrindo espaço para a interação direta entre o meu alumínio e o aço, né, do núcleo do base plate da estrela. Aqui, essa imagem abaixo do 16 kA aqui é só para mostrar o que acontece com o cobre e o estanho. Ocorre uma migração deste material mais para as laterais aqui do rebordeado do capacitor. Então, eles não somem dali, mas eles, de acordo com essa alta intensidade de energia, faz com que eles migrem, né, para essas laterais. Aqui eu tenho análise de EDS, então, por exemplo, aqui em 12 kA, traçando essa reta aqui de cima a baixo, eu consigo ver a intensidade, né, o ferro aparente aqui. Depois ele chega nesta região aqui mais clarinha, eu tenho o cobre, né, a camada bem intacta, e depois partindo aqui para baixo só o alumínio. E aqui já na versão com 16 kA, eu não tenho mais o cobre presente, né? Ocorre então uma interação aqui direta entre o ferro e o alumínio. Outra análise feita para microestrutura foi uma análise feita após ataque químico com Unital 2%. Aqui eu tenho os dois exemplos, um em 12 kA e outro com 16 kA. Consigo ver aqui o meu layer, minha camada de cobre, e aqui o meu contorno de grão, né, do aço. Eu consigo ver que em 16 kA ocorre uma diminuição no tamanho desses grãos aqui, o que sugere um encruamento, né, um aumento aqui na dureza do material, talvez contribuindo para o aumento da resistência mecânica da solda. E, chegando à conclusão, através dos dados obtidos ao longo do trabalho, né, se observou que dentre os parâmetros de solda testados, pode-se observar que a corrente elétrica apresentou maior relevância à resistência de tração à junta de solda, indo em média de 376 newtons de força para 1095 newtons, com 12 kA e 20 kA respectivamente. A otimização dos parâmetros de corrente elétrica, tempo e pressão podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de novos capacitores, além de aprimorar produtos já existentes no fluxo de produção. Nas análises de microestrutura, percebe-se que a partir de 16 kA de corrente elétrica, a camada de cobre funde-se completamente, abrindo espaço para a interação entre o alumínio do corpo capacitor com o aço do núcleo do base plate, resultando em valores mais elevados de resistência à tração. Também se observou uma mudança na microestrutura do aço, onde houve uma redução no tamanho de grãos, o que possivelmente contribuiu para a elevação da resistência mecânica da solda. Foi possível identificar o crescimento de intermetálicos na interface da solda, portanto a união da solda resultante desse estudo pode ser classificada como uma ligação por termocompressão, tipicamente derivada da união de materiais similares
e com diferentes estruturas de grão. Aqui eu tenho minhas referências para esse trabalho. Obrigado. Eu sou Andresa Pichigolins Cardoso, doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou apresentar para vocês meu trabalho, que tem como título Desenvolvimento de membranas poliméricas sustentáveis produzidas com solvente verde, que está sendo orientado pelo professor Dr. Carlos Horta Ferreira e coorientado pelo Dr. Alexandre Jaco. Bom, a ocorrência ambiental de contaminantes de preocupação emergentes apresenta riscos para os seres humanos e ao meio ambiente e ameaçam seriamente o ecossistema. Esses contaminantes emergentes eles podem ser provenientes de casas, de hospitais e indústrias. Os contaminantes emergentes podem ser compostos farmacêuticos ativos, produtos de cuidados pessoais, surfactantes, além de outras substâncias não regulamentadas. Entre os compostos farmacêuticos ativos, temos medicamentos humanos e veterinários, e esses compostos são encontrados em águas residuais, superficiais, potável e subterrâneas em concentrações de nanogramas por litro a miligramas por litro. Devido a baixas concentrações, os tratamentos convencionais de água e águas residuais não são completamente eficazes na remoção desses compostos, pois não são concebidos para remover esses compostos altamente persistentes e de baixa concentração. Sendo assim, tecnologias de membranas têm sido cada vez mais utilizadas em processos de purificação e tratamento de água para remover compostos emergentes devido a seu potencial escalável e baixo consumo de energia para operação. Entre as membranas de nanofiltração apresentam vantagens como baixa necessidade energética e massa molecular de corte compatível para realizar a remoção de compostos emergentes. Porém, elas são produzidas com solventes orgânicos tóxicos como o N-metil-2-pirrolidona, o NMP, e dimetilcetamina, o DMAC, que podem ser altamente inflamáveis, irritantes e tóxicos, e devido a isso estão sendo proibidos em muitos países e foram incluídos na lista de substâncias de alta preocupação dos Estados Unidos. Sendo assim, os solventes verdes, os green solventes, que são solventes atóxicos, biodegradáveis, não voláteis e produzidos a partir de recursos renováveis, têm ganho destaque. Entre eles temos o sireno e a gama-valeractona, que são solventes atóxicos obtidos a partir da hidrólise ácida da biomassa à base de celulose, na madeira. À medida que a tecnologia de membrana é cada vez mais aplicada, a necessidade de que a própria membrana se torne mais verde tem sido cada vez mais importante. Segundo os princípios 5 e 7 dos 12 princípios da química verde, solventes e uso de matérias-primas renováveis são aspectos centrais da química verde. Porém, ainda não existem muitos trabalhos na preparação de membranas para implementar solventes sustentáveis e aplicar na filtração de compostos emergentes. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de membranas porosas preparadas com solventes verdes, sireno e a gama-valeractona. Foram preparadas então 5 formulações, utilizando como polímero a polisulfona, o PVP como formador de poro e os 2 solventes, o sireno e o GVL, a gama-valeractona. Foram preparadas as membranas, então, foram misturados os componentes em um reator, colocados sob agitação por 4 horas a temperatura de 80 graus. Posteriormente, foi despejada em uma placa de vidro essa solução de casting e deixada evaporar por 60 segundos. Após evaporar 60 segundos, foi transferida para um banho de água destilada, onde ocorreu a inversão de fase entre o solvente e o não solvente, obtendo-se então a membrana. As membranas elas foram caracterizadas quanto à microscopia eletrônica de varredura, quanto à porosidade, tamanho de poros, o ângulo de contato, e foram realizados ensaios de filtração, como a compactação, permeabilidade hidráulica, ensaios de rejeição a soltos conhecidos, como a rosuvastatina, que é um medicamento, um fármaco, e o alginato de sódio, que é um polissacarídeo. Por fim, foram realizadas análises em UV visível para obter a concentração desses solutos no permeado. Aqui temos o equipamento de nanofiltração de bancada que foi utilizado para os ensaios de filtração, os parâmetros utilizados e também temos a fórmula molecular da rosuvastatina e as características físico-químicas dela, com destaque para a massa molecular deste composto, que é de 482 Daltons,
que é importante para a característica, né, de filtração das membranas, que elas filtram, no caso, por tamanho de partícula. Bom, os resultados de discussão, temos aqui micrografias obtidas por MEV de superfície e seção transversal, nas quais nas imagens de superfície é possível observar que as membranas produzidas são porosas e as membranas com o sileno e com o GVL apresentam poros visíveis. Já na membrana com 50% de cada solvente, quanto maior a taxa de saída do solvente, menos porosa será a camada superficial da membrana, então essa membrana ela não apresenta poros visíveis, diferenciando das demais. Na seção transversal da membrana com o sileno, é possível observar macrovóides, que quanto mais densa a interface, mais lento será o processo de formação de poros. Devido a esse processo lento, os núcleos se expandem por um período maior de tempo, formando estruturas denominadas de macros vazios, os macrovóides. Já as membranas com apenas o GVL e com a mistura dos dois solventes, na proporção de 50% para cada um, elas apresentaram uma estrutura esponjosa, homogênea e sem macrovóides. Bom, quanto à porosidade e tamanho médio de poros, temos que a membrana com sileno ela foi a que apresentou o maior tamanho de poro, de 4,8 nanômetros, o que corrobora com o visualizado nas micrografias dos macros vazios em sua estrutura. Já as membranas com a proporção de 50% a 50% dos solventes verdes e com 25% de sileno e 75% de GVL, elas apresentaram os maiores valores de porosidade e os menores valores de tamanho médio de poro, o que corrobora também com visualizados nas micrografias, que é uma estrutura homogênea e com poros pequenos na estrutura esponjosa. Bom, quanto à hidrofilicidade, foi obtido ângulos de contato menores que 90 graus, o que caracteriza que essas membranas são hidrofílicas, que corrobora com os resultados obtidos por Tomieto, que nas mesmas condições eles obteve membranas hidrofílicas, com destaque para membranas com GVL, que apresenta maior caráter hidrofílico. Por fim, foi realizada a permeabilidade hidráulica das membranas, o ensaio de permeabilidade hidráulica, e foram obtidos os fluxos de permeado para cada membrana. Temos aqui a membrana com apenas o sileno e a membrana apenas com o solvente GVL. A membrana com o solvente sileno, ela possui maior tamanho médio de poro e por isso só foi possível testá-la a 1 bar e avaliar sua capacidade de rejeição utilizando alginato de sódio. Essa membrana apresentou um fluxo de permeado de 1,2 kg por hora por metro quadrado, e o que é um bom desempenho em comparação com o trabalho realizado do Milesco, que obteve membranas nas mesmas condições, porém não conseguiu obter vazão de água para determinar a permeabilidade hidráulica. Já a membrana com GVL, ela possui diâmetros de poros pequenos e estrutura homogênea, o que pode estar relacionado com um baixo fluxo de permeado, menor que 1 kg por hora por metro quadrado. Já comparando a membrana de GVL com as demais membranas, variando a concentração, a proporção de solvente entre o sileno e o GVL, temos que uma grande diferença entre a membrana com 75% de sileno das demais, que aparecem todas juntas aqui. Ao aumentar essas curvas dessas membranas, é possível visualizar melhor a diferença entre elas. Sendo então, a membrana com 75% de sileno apresentou maior fluxo de permeado em relação às demais, o que pode estar relacionado com seu maior percentual de sileno, que tende a formar macrovazios. Por fim, temos a caracterização quanto à rejeição aos solutos de referência, na qual a membrana com sileno, na rejeição com alginato de sódio, ela obteve uma rejeição baixa, menos que 10%, o que pode estar relacionado com o tamanho médio de poros dessa membrana, por isso que teve uma rejeição baixa, que ela apresentou poros maiores e macros vazios. Já a membrana com GVL, devido ao baixo fluxo de permeado, não foi possível ter valores de rejeição para essa membrana. E por fim, entre as membranas estudadas, a membrana com 25% de sileno e 75% de GVL apresentou maior valor de rejeição ao fármaco rosuvastatina
e essa membrana também apresentou o segundo maior valor de fluxo de permeado. Concluindo então, a partir dos resultados apresentados no presente estudo, demonstrou-se que é possível utilizar solventes verdes como o sereno e a gama-valeractona em substituição aos solventes convencionais na produção de membranas sustentáveis, sendo possível obter rejeições de até 80% para contaminantes emergentes como o fármaco rosuvastatina, com a utilização de membranas com a mistura de solventes sereno e GVL. Mesmo assim, mais estudos são necessários para viabilizar a produção comercial de membranas de polisulfona utilizando solventes verdes. Que tenham as referências utilizadas e obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos a esta apresentação, que tem como título o efeito da taxa de resfriamento e da adição de TiB2 sobre a microestrutura e propriedades mecânicas da liga ZNAL4CU1. Autores: eu, Demian Boroli, do IFRS Campus Erechim, professor Dr. Vinícius Karlinski de Barcelos, meu orientador de doutorado da URGS, professor Dr. Fábio Luiz Knivitz, também do IFRS, e professor Dr. Luiz Gustavo de Moura da Silva Barbosa, também aqui do IFRS. Estrutura da apresentação: introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Introdução. As ligas de zinco, como a Zamac, objeto deste artigo, têm especial atenção nos últimos anos devido às suas características promissoras, como baixo ponto de fusão, baixo consumo de energia, boa fundibilidade e fluidez, boa resistência ao desgaste e usinabilidade. No entanto, essas ligas também apresentam baixa resistência à tração e fratura frágil. A microestrutura final dessas ligas explica essas propriedades. Visando a melhoria dessas propriedades mecânicas, algumas medidas podem ser tomadas, nesse sentido, como tratamentos térmicos, o aumento da taxa de resfriamento e o uso de inoculantes. Apesar das características promissoras das ligas de zinco e da possibilidade de melhorar suas propriedades mecânicas por meio dos mecanismos supracitados, poucas pesquisas sobre o refino de grãos das ligas de zinco foram realizadas. Objetivos: contribuir com o avanço das pesquisas das melhorias das propriedades mecânicas da liga de zinco, analisar a influência do inoculante TiB2 tiboral nas propriedades mecânicas da liga ZNAL4CU1, verificar se o tiboral, o TiB2, pode ser um refinador de grão eficiente para a liga de zinco, comparar o efeito refinador do inoculante com o efeito da taxa de resfriamento sobre a microestrutura e o refino da liga. Metodologia: para a realização desses experimentos foi utilizada uma liga comercial, ZNL4C12, também conhecida como Zamac 5, com composição química como nós podemos ver abaixo na tabela. Ela é regrada, normalizada pela norma ASTM B86 de 2018. Foi construída uma coquilha de ferro fundido, eu mesmo construí, eu fiz o modelo digital dessa peça e usinei, e foi feita a utilização da regra dos módulos para a construção e dimensionamento dessa coquilha, em que cada segmento dessa escadinha, como se pode ver aqui, que tem a peça abaixo aqui pronta, tem módulo 30% maior que o outro. Também foi feito um aparato de aquisição de dados. Então aqui nós temos um computador, um sistema de aquisição de dados ligados a termopares, que foram posicionados, as pontas termopares, ao centro de cada seção da coquilha. Após a fundição da liga e inoculação do material, com o sino de inoculação, que podemos ver aqui, a liga foi vazada e colocada e deixada resfriar. Ela teve sobreaquecimento de 550 graus e foi deixada resfriar até a temperatura ambiente. Para a inoculação, foi usado como referência o tempo de feeding de 40 minutos, porém nós reduzimos para 20, então 10 minutos de agitação seguido de 5 minutos de repouso e após o vazamento na coquilha. Aqui uma foto do aparato pronto, do computador. Aqui, depois de tirados os maçalotes, os canais de alimentação, a peça foi seccionada ao centro de cada seção e neste plano aqui onde foram realizadas as metalografias e as análises de dureza. Também aqui temos uma outra imagem de uma outra coquilha que ela era mantida aquecida a 200 graus e nessa coquilha, após o vazamento da primeira, era vazado nessa coquilha retirados esses pinos para a usinagem dos corpos de prova para o ensaio de tração. Também eram analisadas curvas de resfriamento e isso tudo era mantido aquecido por uma resistência elétrica. Ensaios realizados: microdureza Vickers, ensaio de tração, microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, análise de imagem e análise química. Aqui podemos ver nos resultados das discussões o efeito do TiB2 na microestrutura da liga analisada. Aqui nós fizemos uma análise do microscópio eletrônico de varredura
e pedimos para que ele colorisse determinados elementos. Então, podemos ver que o alumínio se concentra principalmente na parte eutética da liga. O zinco, como pode-se observar, está distribuído em toda a imagem, como o cobre e o titânio, que é incorporado pelo efeito timoral. Então, com isso, podemos ver que o titânio ele foi realmente incorporado à liga. Nessas imagens, podemos ver, primeiramente, a liga, né, sem Zamac, sem o TiB2, desculpem, e podemos ver a estrutura dendrítica. Conforme o aumento do percentual de TiB2 vai aumentando, nós vemos a mudança dessa estrutura de roseta para essa estrutura mais globular. Então, some essa estrutura dendrítica e vira uma estrutura mais globular. E, ao mesmo tempo, vemos seções, como esse quadro aqui na imagem abaixo do canto esquerdo, que tem zonas bastante refinadas do eutético. Aqui vemos a última imagem com o maior percentual de TiB2, 1.1, e começa a ter um retorno de uma estrutura de roseta. E aqui aquela região ampliada onde podemos ver que são lamelas extremamente finas de zinco e alumínio, a fase alfa do alumínio e a fase Ni do zinco. Aqui vemos um EDS de uma região, né, de uma liga, e podemos ver aqui no EDS1 um precipitado intermetálico formado de alumínio, silício, ferro e zinco. E depois aqui vemos no EDS2 uma região formada na zona peritética e aqui a fase alfa do zinco, fase Ni, desculpa. Aqui fizemos uma análise de imagem da proporção de fases. Então não houve aumento da proporção de fases. Ela se mantém os mesmos microconstituintes da liga sem o tiboral. Porém, o que houve foi mesmo a mudança na morfologia das fases. Aqui vemos o efeito dos resultados das propriedades mecânicas. Então, nós temos com 0,8% tiboral o maior aumento da tensão máxima de ruptura em praticamente 240 megapascal. E o alongamento ele foi, de certa forma, inconstante e não pudemos ter resultados significativos. Aqui vemos os valores de microdureza. Podemos ver que entre 0,5 e 0,8 tem os maiores aumentos de microdureza, né, com adição tiboral. E aqui embaixo nós temos a microdureza por microconstituinte. Na dendrita e no eutético grosseiro, eles são praticamente iguais. Mas no eutético refinado, que é aquele que a gente vê nas imagens dos slides anteriores, esse aumento da dureza Vickers foi para 116 com 25 gramas de carga aplicada. Aqui podemos ver os módulos de solidificação das seções. Então aqui a gente já vai para a análise das curvas de resfriamento. Então nós podemos ver que realmente houve um aumento dos módulos de solidificação em torno de 30% para cada seção. Aqui vemos as curvas de resfriamento de cada seção bem características e o intervalo de solidificação, que é essa zona, esses platôs inclinados aqui, né, para cada seção do molde, e foi onde nós usamos interpolação linear para calcular a taxa de resfriamento. Aqui nós vemos a taxa de resfriamento de cada seção, então em graus por segundo. Então na seção de 10 milímetros, 2,3 graus por segundo, de 13, 1,6 graus por segundo, na seção de 20 praticamente 1 grau por segundo, e na seção de 30 milímetros 0,7 grau por segundo. E se nós formos ver o percentual de redução da taxa, ela acompanha basicamente o percentual do aumento do módulo de solidificação, comprovando a teoria dos módulos também aqui. Aqui nós temos o efeito da taxa de resfriamento no espaçamento interdendrítico. Na seção mais fina, temos a menor espaçamento interdendrítico e na parte maior, na seção maior, nós temos o maior tamanho, que corresponde à teoria. Aqui vemos uma imagem de como foi feita as medições. Conclusão: o inoculante TiB2 na liga analisada causa o refinamento das lamelas eutéticas e mudança da morfologia da fase primária Ni-Zn. Não há mudança nas proporções de fases. A tensão máxima, 257,7 megapascal, foi atingida com concentração de 0,8% de TiB2, demonstrando aumento da resistência. A microdureza da matriz aumentou, teve um pequeno aumento de 99 para 105 ROC-UV a 100 gramas, e para 105 HV 100 gramas nas concentrações de 0,5 e 0,8 TiB2. O eutético refinado apresentou um aumento de microdureza de 97
HV para 25 gramas e 116 HV para 25 gramas em relação à fase primária. E ao eutétio grosseiro, que em percentual representa 19,6%. Redução da taxa de resfriamento pode ser relacionada com o aumento do modo de solidificação, que por sua vez tem relacionamento com o aumento da espessura da seção do molde. Quanto maior a taxa de resfriamento, o espaçamento dendrítico secundário, lambda 2, a menor seção 10 obteve a menor taxa de resfriamento, 2,3322 graus Celsius por segundo. Aqui algumas das nossas referências. Muito obrigado pela presença.